Olá, boa noite. Boa noite para todos que estão entrando. Hoje vamos para a nossa live de número 13, já. Já passamos aí da metade do caminho. E hoje vamos falar de relacionamentos amorosos, com certeza, né? O mês de junho tá chegando, mês dos namorados aqui no Brasil, para quem tá no Brasil. E eu não poderia perder essa oportunidade de falar de relacionamentos amorosos especificamente, né? Então hoje esse é o nosso tema. Quem é você dentro dos relacionamentos amorosos? E pro sistêmico, existem 3 versões, né? Como eu coloquei lá no post da live, as 3 versões é a salvadora, a vítima ou a perseguidora. Então hoje a gente vai descobrir quem é você dentro dos teus relacionamentos amorosos, né? Pra quem já teve vários, pra quem aí tá num casamento, você vai conseguir se identificar, tá? E claro, né? Hoje a gente vai falar de relacionamento e dentro de um relacionamento amoroso, o relacionamento para ele acontecer precisam de 2 pessoas e 2 pessoas que estejam no seu adulto, né? Então precisamos de 2 adultos e aí a gente vai identificar que essas posições às vezes mudam e, enfim, vamos adentrar nesse assunto aí durante a live, tá? Mas então, para começar, vamos esclarecer o que é relacionamento, né? O que é um relacionamento? Para o sistêmico, para o mundo sistêmico, sim, é a troca entre 2 adultos, tá? E aí, o que diferencia um relacionamento amoroso saudável, feliz, próspero de um outro que não dá certo? Por que algumas pessoas já de cara têm um relacionamento que dura uma vida inteira e um relacionamento feliz e outras pessoas que às vezes precisam passar por vários relacionamentos ou até assim, uma vida inteira de relacionamentos não tão felizes, não tão prósperos, né? Às vezes até relacionamentos abusivos, né? Enfim, vamos explicar o porquê que isso acontece, porque se diferencia de pessoa para pessoa. A gente vai entender que isso tudo é muito sistêmico, tá? São questões de emaranhamentos, questões que envolvem todo o teu sistema familiar, certo? Então, dentro dos relacionamentos, e aí a gente vai falar que na maioria ali, vamos colocar até 99% dos relacionamentos que não dão certo, relacionamentos que não são felizes, relacionamentos abusivos, o casal, os 2, eles desempenham um desses 3 papéis que eu vou falar agora, que a gente chama de posições. A pessoa que está dentro de um relacionamento que não está feliz, que não está próspero, ela está desempenhando um desses 3 papéis e por isso não ajuda para que o relacionamento, enfim, seja saudável, tá? Vamos começar porque tem muita coisa para falar e eu não quero que a live se estenda muito, tá? Vamos começar já falando desse primeiro papel, né? Dessa primeira postura que muitas vezes a gente toma como nossa e a gente vive nisso, que é a postura de salvadora, tá? Como eu identifico se eu estou na postura de salvadora dentro do meu relacionamento amoroso? Quem é a salvadora, né? A salvadora é aquela que realmente quer salvar o outro, tá? Ela é aquela que faz tudo, é aquela que resolve tudo. Em muitos casos é a que paga tudo, tá? É aquela mulher, e aqui vamos focar em mulheres, tá? Porque essa série de 21 lives, ela é focada para as mulheres e aqui eu vou focar realmente em nós, tá? A mulher que está na postura de salvadora é aquela que às vezes é até inconsciente, ela acha que a missão da vida dela é salvar o outro, tá? É melhorar o outro, ajudar o outro a sair daquela situação, tá?
E aí, a pessoa, né, a mulher, ela veste esse papel, tá? É inconsciente, é natural essa questão de salvar, tá? Então ela vai fazer tudo e mais um pouco para salvar o parceiro, para tirar o parceiro de alguma situação, até às vezes do próprio sistema familiar dele. Não, mas ela acha que ela precisa salvar, que ela precisa ajudar, que é o papel dela, tá? E claro, dentro dos relacionamentos, a gente precisa ajudar o outro. Estamos aqui numa parceria, né, entre o casal. Mas existe limite, tá? E a salvadora não consegue enxergar esse limite. Ela só faz. E aí ela faz desde coisas pequenas dentro de casa, né, de fazer tudo da casa, dos filhos, às vezes pagar as contas, até coisas maiores. O marido tem um relacionamento difícil com a mãe ou com os filhos do outro casamento, e ela vai lá e ela quer resolver. Ela quer fazer o meio de campo para ajudar a resolver, e ela fica nisso. Chega a faltar o ar de tanto que ela faz, tá? Ela faz por ela, ela faz pelo outro, ela faz pela família, e ela sempre fala, mas eu amo. E aí vem uma frase no sistêmico que explica muito isso, que é, só o amor não basta, tá? Não é o amor que vai salvar tudo se eu estiver fora da minha postura. E quando eu tô nessa postura salvadora, eu não estou no meu lugar, certo? Eu tenho dó do meu parceiro, muitas vezes, quando eu tô nessa postura de salvadora. Eu acho que eu preciso ajudar ele, que eu preciso salvá-lo. E aí eu saio desse meu papel de parceira, e aí eu quero salvar, e eu quero resolver, e eu quero fazer tudo por ele, tá? Essa salvadora, essa mulher que tá nessa postura de salvadora, eu falo que é uma das, às vezes até mais profundas, é um dos papéis mais difíceis da gente sair. Por quê? Porque esse papel, essa postura de salvadora, ela assim, ó, 90%, até mais, 95% dos casos é uma postura de padrão familiar, tá? Quem está na postura de salvadora provavelmente tem uma mãe salvadora, uma avó salvadora, uma tia salvadora, tá? Então é um padrão que se repete nas mulheres dessa família, tá? Então às vezes é difícil identificar, às vezes a pessoa identifica, mas é difícil de sair porque tá tão enraizado dentro desse sistema que a pessoa acha que é assim que é um relacionamento. Foi assim que ela viu dentro do exemplo entre os pais, entre os avós, e ela acha que ela tem que salvar, porque ela tem dó, tá? E no momento que a salvadora tem dó, ela se coloca num lugar superior, porque eu posso te salvar. E ela fica ali naquele círculo vicioso de ajudar, certo? E aí assim, ela tá sempre cansada, ela tá sempre estressada, porque ela tá fazendo muito por todos, muito pelo outro, muito pela família, tá? E assim, gente, já peguei casos onde a salvadora chegou numa doença física, tá? E aí a gente fala que daí esse é o extremo, assim, já tá refletindo no corpo esse exagero de zelo, esse exagero de missão de ajudar o outro, tá? E aí, assim, é fácil a gente identificar. Pra gente que tá de fora, pra gente que vê isso nos atendimentos, é fácil, muito fácil, tá? Às vezes, quando a gente tá no nosso relacionamento, a gente não consegue identificar. Ou o nosso ego não nos deixa admitir que talvez a gente esteja fora da postura. Talvez a gente se ache um pouquinho melhor que o nosso parceiro e queira salvá-lo. Ou que tenha dó, né? E queira ajudá-lo o tempo todo. Então, assim, é preciso se reconhecer nesse papel, tá? É preciso você se identificar que você tá fazendo demais, tá? Que talvez você fique doente, que talvez você fique estressada e exausta por causa disso, tá? Se você não consegue se identificar talvez nessa postura, talvez você esteja em outras posturas, tá? Mas o que uma mulher salvadora, né, nessa postura de salvadora, atrai para a vida dela? Ela vai atrair
homens que precisam ser salvos, tá? Por quê? Voltamos lá na analogia que eu adoro, que a gente usa para a questão energética e aqui se encaixa perfeitamente, que é: se eu estou numa frequência ou vivendo uma vida de salvadora, eu estou, por exemplo, na rede ali, na frequência de uma rádio AM, por exemplo, tá? Só que aí eu quero um homem FM, porque o homem FM, ele é resolvido, ele é bem sucedido, um cara super legal e que vai cuidar de mim e tudo mais. Só que eu tô na AM e eu não tenho como atrair pra minha vida, pros meus relacionamentos, um cara que não esteja numa mesma frequência. Um homem bem resolvido de uma frequência FM, ele não vai chegar até mim, porque eu estou na frequência AM. Então eu vou atrair o que dentro do sistêmico a gente chama de filhinhos da mamãe, tá? O que são? Quem são os filhinhos da mamãe? São realmente homens meninos, tá? São aqueles homens que precisam que a mulher resolva tudo pra ele, que a mulher faça tudo, que ele se acha assim, ela vai resolver, ela sempre resolveu, passou anos resolvendo, agora ela resolve pra mim também. Então são realmente homens que estão nesta postura infantil, tá? De menino mesmo, achando que alguém precisa resolver as coisas pra ele como a mãe resolveu, tá? Como a mãe resolve. Não consegue se identificar. Voltou? Estão me ouvindo? Enfim, a internet, coisas que a gente não consegue controlar. Voltou? Estão conseguindo me ouvir? Qualquer coisa, avisem aqui que eu tento arrumar a internet aqui, tá? Mas voltando. Então, as salvadoras, elas estão... Ai, que bom que deu certo. Elas estão, então, numa frequência, num padrão familiar, onde elas vão atrair esse tipo de homem também, tá? Esse tipo de homem que precisa ser salvo, tá? Ou homens com muitas questões familiares, onde ela se acha nessa missão, nesse direito de precisar salvar ele desses problemas que ele tem, de problemas financeiros, de problemas com os filhos, com a família e a coisa toda, tá? Hoje temos companhia. Então, essa é a salvadora, tá? Vamos para a próxima. A próxima é a postura, é o papel de vítima, tá? Quem é a vítima? É realmente aquela que se comporta e se coloca nesse papel de tudo a culpa é minha. Não. Meu Deus, mas que dedo podre que eu tenho para escolher relacionamento. Não, só eu que não dou certo. Só eu que tenho problemas de relacionamento na minha família, porque ai, coitada de mim. É bem isso, tá? Essa é a mulher que se coloca nesse papel de vítima, tá? E essa posição, essa postura de vitimismo nada mais é do que uma criança querendo chamar a atenção, tá? E abrindo um parênteses aqui, gente, isso serve para até outros relacionamentos de amizade, de trabalho. Quando a gente vê uma pessoa nessa posição de vítima, de vitimismo mesmo, de que tudo dá errado só pra mim, de que eu não valho nada, essa coisa toda, se a gente conseguir enxergar além da reclamação, além do vitimismo, a gente enxerga uma criança com dores profundas, tá? Uma criança que precisa chamar atenção para aquela dor dela, tá? E muito disso a gente leva pro relacionamento, tá? Então eu vou pro relacionamento nessa posição infantil, de que sim, tá? Essa criança, né, esse adulto que está nesta posição de vítima, ela provavelmente teve uma infância muito dura, ou uma infância onde não teve os pais presentes, onde ela esperou o pai e a mãe dar amor e por N motivos não recebeu, enfim.
provavelmente aconteceram coisas até muito cruéis, muito dolorosas para essa pessoa na infância, tá? E aí ela vai para a vida adulta, ela vai para o relacionamento nessa expectativa infantil de que o outro irá preencher esse vazio, tá? Curar essa dor infantil que ocorreu lá na infância, tá? Então ela vai mesmo para essa posição de vítima, de alguém precisa me ajudar, alguém, por favor, me tira dessa aqui, me tira dessa dor, porque tá doendo. E tá mesmo, tá? Só que não vamos entrar nisso. Por quê? Porque como eu falei lá no começo, o relacionamento amoroso precisa de 2 adultos, tá? Ele não acontece entre um adulto e uma criança, não tem como, tá? Precisam os dois, as 2 pessoas estarem no seu adulto, tá? E aí a pessoa que vai pro relacionamento nesse vitimismo, ela vai atrair que tipo de pessoa, tá? Ou a salvadora, tá? Nessa ânsia de que alguém precisa me salvar e o outro ali querendo salvar alguém, isso acontece bastante, tá? Ou ela vai atrair uma pessoa bem mais velha, tá? Por quê? Né? Uma mulher, ela gosta, ela fala que ela adora homens mais velhos. Muitas vezes ela tá na expectativa de encontrar um pai, tá? Pra quê? Para que esse pai preencha essa dor, cure essa dor que ela teve lá na infância, tá? Não vai dar certo, por quê? Porque ela tá nessa expectativa infantil. E essa dor dela, ninguém preenche, a não ser pai e mãe, tá? E enquanto ela não entender isso, nenhum relacionamento não vai dar certo. Porque o outro não tem esse poder, ele não tem como preencher algo que é dos pais, tá? Então, você vai ficar, às vezes, num relacionamento com essa pessoa mais velha, que ele é teu pai, e aí gera N situações de falta de libido, de tudo porque você tá num relacionamento de pai e filho, supostamente. Ou você vai ficar pulando de relacionamento em relacionamento, que você vai perceber que nenhum te preenche, nenhum te cura, e aí você acha que sempre a culpa é do outro, que não te entende, que não, sabe? E aí fica nisso. E assim, enquanto você não se olha e percebe que essa tua dor não é o relacionamento que vai curar, você precisa olhar para os teus pais, você só vai atrair de novo coisas que não vão te adicionar, tá? Não vão te curar, não vai resolver nada. E você vai ficar em relacionamentos vazios, relacionamentos superficiais, tá? Qual a solução, Bia? Nesses casos, gente, terapia. É psicólogo, é padre, é terapeuta, é o que você quiser, tá? Por quê? Porque existe uma dor, existe um vazio e precisa ser olhado, tá? Precisa ser olhado para que você vá pro teu próximo relacionamento no teu adulto, tá? E aí já subindo a frequência aí pra FM para atrair um relacionamento de FM, tá? Para não ficar, para não voltar na AM, tá bom? Essa é a vítima. A terceira, né, que o terceiro papel, a terceira postura que muitas vezes acontece da gente viver e ficar nela é da perseguidora, tá? Às vezes é uma palavra meio pesada, nossa, perseguidora, não, eu não sou isso, tá? Se você não é, você provavelmente conhece alguém nesse papel, nessa postura. Quem que é a perseguidora? É aquela ciumenta, é aquela possessiva, é aquela meio maluca que fica, meu Deus, cadê ele? Onde é que ele tá? Sabe aquela pessoa que não dá espaço, que não confia? Às vezes até ela é meio barraqueira, briguenta, uma coisa meio ao extremo, tá? Ao extremo. Essa é a perseguidora. Ela tá quase assim que realmente perseguindo o parceiro, tá? Perseguindo aquela relação e acaba até quase que sufocando aquilo, tá? Vocês provavelmente conhecem alguém, todo mundo conhece uma dessas, e isso, dessa perseguidora, né, de ser assim, de estar neste papel, isso é muito sistêmico também, tá? Isso provavelmente às vezes é um padrão familiar, e aí eu vou explicar como que isso reflete, tá? Então essa perseguidora, ela realmente assim, ó, ela sufoca,
fica uma coisa assim exagerada, tá? E aí a gente tem uma outra frase sistêmica e assim, eu vou falar ela e eu peço pra vocês que vocês abram o coração aí pra ouvi-la, tá? Porque às vezes ela, num primeiro momento, parece meio pesada, nossa, o que é isso? Mas depois faz todo sentido. Que é quem sente ciúme quer ser traído, tá? Vou repetir. Quem sente ciúme quer ser traído, tá? E aqui vamos abrir um parênteses. Por quê? Gente, sentir ciúme, um ciúme sadio, é normal, é ok. E eu falo que até é um combustível ali pro relacionamento. Senão parece que ninguém tá ligando pra ninguém e fica meio superficial. Existe o ciúme sadio, tá? Qual que é o ciúme que fala que quer a traição? É esse ciúme doentio, é esse ciúme possessivo, é esse ciúme barraqueiro, é esse ciúme briguento, é esse ciúme sufocante, tá? E por que Bert Hellinger fala que quem sente ciúme quer a traição? Quer ser traído, né? Porque no fundo, no inconsciente dessas pessoas que têm esse ciúme, esse controle doentio, ela não quer estar nesse relacionamento, tá? E aí eu falo que muitas vezes é sistêmico isso. E por que ela não quer? Então, se ela não quer, por que ela não sai? Porque é mais fácil falar, olha, ele me traiu e aí eu tenho que sair. Entende? Então ela fica ali até como vítima, coitada, fui traída, tá? E ele é o ruim que me traiu. Mas assim, quem criou a situação, tá? Quem fez tudo aquilo, tá? Então assim, e por isso que eu falei, abram a mente pra escutar, porque faz todo sentido. Ela não quer estar ali, tá? Ela não quer ter um relacionamento feliz, ela não quer. E isso inconsciente. Também te amo. E isso a nível inconsciente, por isso eu falo que é sistêmico. Por quê? Talvez ela esteja nessa postura. Por quê? Porque talvez foi isso que ela viu na casa dela, tá? De uma mãe que sufocava o pai. Ou, o contrário, de um pai que era muito ciumento, de um pai que controlava demais essa mãe. E aí ela falou assim, eu não vou viver o que minha mãe viveu. Porque eu não admito, porque o que ela viveu não é vida, eu vou viver uma vida diferente. E aí sim, ela tenta viver uma vida diferente, só que dela fica igual o pai, tá? Por quê? Porque ela não admite, a nível inconsciente, ela não se permite ter um relacionamento feliz. Porque papai e mamãe não tiveram, e eu não me permito ser mais feliz do que os meus pais, tá? Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é de você, assim, ó, tá totalmente, a gente fala, você ser a filhinha da mamãe. Lá no primeiro caso eu falei dos filhinhos da mamãe. Agora nós temos as filhinhas do papai, tá? São as filhinhas do papai. Quem são as filhinhas do papai? São aquelas, assim, que colocam o pai como o meu herói, o melhor pai do mundo. Ele é a minha referência de homem, porque não existe homem melhor que o meu pai. Então eu coloco o meu pai aqui, ó, num pedestal e assim, ó, e a gente fala que você tá casada com o seu pai, tá? E sim, gente, casada no sentido de que o teu coração, a tua alma, ela está conectada ao teu pai. E aí esse lugar de parceiro já tá ocupado com o teu pai, com esse homem perfeito, com esse homem que é tudo de bom e tudo mais. Então você não dá espaço para um outro homem chegar. Entende? Então, quem que chega? São filhinhos da mamãe, são pessoas com problemas, e aí você tem essa ação de perseguir para que ele vá embora, porque você já está ocupado aqui com o teu pai, com esse modelo de homem, tá? De novo, isso a nível inconsciente, isso a nível até às vezes assim, doído, tá? Porque eu não quero ser ciumenta, mas você tem que entender o porquê que você tá tendo ciúme. Por que você atrai alguém que te trai? Por quê? Sempre eu falo, né? A gente tem que olhar para a nossa parte que nos cabe,
tá? E isso para todas as posturas. Não adianta eu querer salvar, por exemplo, alguém que não quer ser salvo. Nós vamos ficar ali numa coisa que não vai para frente nem para trás, ninguém tá feliz e eu não vou salvar ninguém. Então tem a parte do outro, tem o outro lado. E dentro do sistêmico a gente fala assim que num relacionamento amoroso é um sistema a serviço do outro sistema, tá? Então por que eu atraí um homem filhinho da mamãe? Talvez é porque a minha postura seja de salvadora, tá? Voltamos lá na AM/FM. Então, por que eu tô atraindo homens AM? Porque eu não estou na frequência FM. Eu preciso me curar, eu preciso olhar para os meus padrões familiares, para as minhas questões, né? Para quem tá aí no vitimismo, olhar para as minhas dores infantis, me curar. E aí eu vou por uma frequência maior para atrair homens perfeitos? Não, porque não existe. Mas aí homens que cuidam, homens que, né, que tem essa postura masculina, tá? Então a gente precisa sim sair desses papéis, sair dessas posturas, tá? É fácil identificar, se você estiver aberta a resolver as suas questões, é bem fácil você se identificar. Até a Denise colocou, nossa, eu tenho um pouco de todas. É possível, tá? É possível. E é possível até que em relacionamentos diferentes a gente tome posturas diferentes, tá? E sim, temos que olhar para as nossas questões. Temos que olhar para o que nos dói, o que nos impede de ter esses relacionamentos saudáveis, tá? Olhar para a nossa parte, para a nossa cura, para, de novo, atrair pessoas já curadas, mais resolvidas, para a coisa andar, tá? E com relação a isso, né? Eu não, como eu falei lá no começo, junho né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil, é o mês do Dia dos Namorados, é um mês que quem tá solteira aí às vezes fica meio deprê e tudo mais. Então eu tenho assim o prazer e a felicidade assim de dizer que a partir de junho a mentoria que eu dou, a mentoria sistêmica individual, ela vai ser totalmente focada para relacionamentos. Então, se você quer se curar, se você quer se abrir para ter relacionamentos mais saudáveis, a mentoria assim tá maravilhosa para você conseguir olhar tudo isso, tá? A gente vai olhar todos esses pontos que são sistêmicos, a gente vai constelar os teus relacionamentos anteriores, a gente vai olhar para tudo isso, para que isso se finalize com todo respeito a esses relacionamentos, a essas pessoas que passaram na tua vida. A gente vai ter exercício sistêmico de limpeza de expectativas, de limpeza de padrões familiares, para que isso se resolva. E aí então você tá aberta para que eu chamo do teu relacionamento real de cinema, tá? Precisa fazer esse caminho e a mentoria assim tá pensada para isso, tá? Eu recomendo muito, o link vai estar na bio a partir de junho. E se você quer realmente se permitir e se abrir para isso, estou aqui. Qualquer dúvida podem me perguntar. Junho terão outras lives a respeito de relacionamentos. E se olhem, se curem, que vale muito a pena, tá? Você merece ter relacionamentos melhores e mais saudáveis. Gente, muito obrigada para todo mundo que esteve aí ao vivo. Eu vou deixar gravada. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me mandar, tá bom? Beijo para todas e a gente se vê na próxima segunda.